A partir de hoje, o Jornal da Itatiaia leva ao ar a série especial Novos Caminhos do Trabalho, para mostrar as profundas transformações do mercado brasileiro, principalmente depois da pandemia de coronavírus. Na primeira reportagem, o apagão de mão de obra e os impactos da falta de trabalhadores em diferentes setores da economia. O Brasil passa por uma das mais profundas transformações no mercado de trabalho das últimas décadas. O movimento, intensificado pela pandemia de Covid-19, impõe desafios em meio ao avanço da tecnologia e de novos modelos de trabalho. A falta de mão de obra, qualificada ou não, é uma dessas realidades. Déficit de trabalhadores é voltado ali para vendedores, que tem o maior contato ali com o público, também operador de caixa. A gente tem vaga de cortador, de office boy, de gerente, de padeiro, de açougueiro. Temos falta de mão de obra há mais de 2 anos. Uma pesquisa inédita do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas expôs a dimensão do problema. 6 em cada 10 empresas do país têm dificuldade em contratar ou reter trabalhadores. Em Nova Serrana, no Centro-Oeste Mineiro, a falta de profissionais tem feito a Lilian Cardoso, dona de uma padaria na cidade há quase 30 anos, trabalhar 16 horas por dia há praticamente 2 meses. Estou entrando 4 horas da manhã na padaria e ficando até às 20 horas. E por que está trabalhando tanto? Falta de mão de obra, não temos caixa, não temos atendente, não temos padeiro. Nós temos que suprir todo mundo. Eu tô vendo que você tem até umas placas ali fora, né? Procura-se funcionário e tudo. Vem alguém aqui, não vem? Vem, mas sempre de menor, sempre tem alguma coisa que você não pode assinar uma carteira. Você tem prejuízo por causa da falta de mão de obra? Temos prejuízo porque tem que escolher o que fazer, quem atender, por falta até de entregador também. Nova Serrana tem pouco mais de 100 mil habitantes e 15 mil postos de trabalho a serem preenchidos no comércio, serviço e indústria. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade, Reinaldo Correia, detalha as ações para enfrentar o apagão que afeta até mesmo a confecção de calçados, motor da economia local. Qualificar para ter uma produtividade melhor com o que a gente tem hoje no mercado. E a gente também tem alinhado com tanto o legislativo como o executivo na questão que é o déficit habitacional. Vamos pôr que esse trabalhador vem de outra cidade, mas às vezes não encontra aonde morar. Com a dificuldade de encontrar gente aqui em Nova Serrana, vocês estão indo em cidades aqui da região e também de fora em busca desses trabalhadores? Sim, cidades da região. Hoje a gente já emprega vários dos municípios, já vem trabalhadores todo dia de manhã, então a gente já passa essa empregabilidade aos municípios vizinhos, mas ainda temos essa grande falta de mão de obra ainda. Na rede hoteleira de Minas Gerais, há um déficit de 70 mil trabalhadores para vagas de arrumação, recepção, restaurante, entre outras, conforme a associação que representa o setor. Em plena alta temporada, o consultor estratégico em hotelaria, Martin Vans Luis, detalha estratégias emergenciais para lidar com o gargalo. Nós temos, por exemplo, hotéis na Serra do Cipó, que tem lá algumas comunidades que estão ali no entorno da Serra do Cipó, pequenos distritos, cidades, dizendo, olha, eu tenho aqui uma vaga para 15 dias ou para um mês para trabalho de camareira no meu hotel, e não é um regime de contratação CLT. A capacitação dessas pessoas não será ideal, porque a pessoa não vai ter tempo para aprender como fazer, mas aí entra um pouquinho também a capacidade do gestor, do dono do hotel, de conseguir fazer aquele acompanhamento e fazer com que aquele serviço seja prestado com uma qualidade minimamente aceitável, dentro dos padrões que os nossos clientes estão acostumados. Na indústria, o mesmo desafio. A economista da Federação das Indústrias de Minas, Luísa Teixeira, explica que a baixa taxa de desemprego medida pelo IBGE desde 2012 também influencia a falta de mão de obra. A taxa de desemprego no Brasil alcançou aí o menor nível desde o início da série histórica. Para o Brasil, essa taxa foi de 6,4% e para Minas o resultado foi ainda mais expressivo. Essa taxa de desemprego foi de apenas 5%, né? Então, mesmo com a taxa de desemprego baixa, há aí uma dificuldade em preencher essas vagas, né? O mercado de trabalho está aquecido e o trabalhador também tem mais escolha
escolha, isso acaba afetando e intensificando o turnover, que é a rotatividade desses trabalhadores nas empresas. Amanhã, na segunda reportagem da série Novos Caminhos do Trabalho, cansados de procurar mão de obra capacitada, empresários apostam na formação de pessoas sem experiência. Repórter Júlio Vieira.